Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e Destinos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o como viver de renda. Eu vou passar aqui para vocês 7 questões importantes que você precisa saber e fazer para ser bem-sucedido no objetivo de ter uma renda futura. E olha, se você sonha com uma aposentadoria tranquila e um padrão de vida melhor e já percebeu que apenas depender do INSS não é suficiente para garantir o sustento da sua família no futuro, esse vídeo é para você. A gente vai explorar juntos o que é necessário para construir uma fonte de renda sólida e sustentável. Fique até o final porque a gente tem muito conteúdo valioso que pode transformar a sua visão sobre planejamento e investimentos. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, ok? Vamos lá? Existem dois tipos de pessoa quando se trata do assunto de aposentadoria. Primeiro é aquela pessoa que tem no INSS a fonte principal de renda. Segundo o relatório Raio-X do investidor da Ambima, essa parcela representa 90% dos brasileiros aposentados ou pensionistas. E segundo uma pesquisa da consultoria Mercer Gama, 73% dos brasileiros reduziram seu padrão de vida na aposentadoria, pois o valor do benefício acabou sendo insuficiente para cobrir todas as suas despesas. Com isso, muitos brasileiros voltaram a trabalhar na velhice, ou acabam contando com a ajuda de filhos e parentes para complementar sua renda. A queda de renda para quem não poupa para aposentadoria pode ser de até 74,5% conforme essa pesquisa. E é claro que depender exclusivamente do benefício não é um demérito total, desde que a pessoa consiga ser feliz com o padrão de vida que o benefício proporciona. Mas grande parte das vezes, a falta de um planejamento acaba resultando em muitas dores de cabeça na velhice, principalmente por conta do aumento dos custos com a saúde. Apenas uma parte pequena da população não depende do INSS para poder viver. Vive da renda das suas aplicações financeiras, da previdência privada, do aluguel dos imóveis ou até mesmo do capital de sua empresa. Essas pessoas vivem da renda do patrimônio que construíram durante a vida, ou mantiveram ou melhoraram o seu padrão de vida e não dependem do governo ou da ajuda dos seus filhos para poder viver, pois já fizeram o pé de meia durante a fase produtiva. Conseguem viver a vida nos seus termos. Agora eu te pergunto, como é que você quer estar quando tiver seus 70 anos? As decisões que você tomar agora vão influenciar diretamente a sua vida e o de sua família no futuro. E lembre-se, a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior. Hoje, tirando situações aleatórias da vida, as pessoas devem viver em torno dos seus 80 anos ou mais. E se você quer fazer parte do grupo que quer viver de renda, eu vou passar para vocês aqui alguns passos, algumas dicas para que você possa trilhar com sucesso essa jornada em busca da liberdade financeira. Eu costumo usar muitas dessas questões nas conversas com clientes sobre planejamento financeiro. A primeira questão é, qual idade que você pretende se aposentar? O primeiro passo é você definir a idade com que você deseja aposentar. Subtrai da sua idade atual e aí assim a gente determina o quanto tempo você tem para poupar e investir antes de se aposentar. Aqui no Brasil, a idade mínima de aposentadoria pelo INSS varia muito, conforme a regra de transição ou regra permanente, mas geralmente está entre 62 e 65 anos. A segunda questão é, qual que é o seu custo de vida atual? É preciso que você descubra quais são as suas despesas, sejam mensais, sejam anuais. Você precisa registrá-las todas: moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, pequenos gastos. É importante que você mantenha um registro detalhado dessas despesas. Isso vai te dar uma base sólida para você projetar os seus objetivos futuros. Eu vou deixar aqui abaixo o modelo de planilha orçamentária para que você possa registrar todos os seus custos. Coisas que você precisa levar em consideração para essa projeção de renda na aposentadoria. Primeiro, sobre as despesas de saúde. As despesas médicas tendem a aumentar com a idade. Isso inclui consultas médicas, medicamento, tratamento especializado, plano de saúde, entre outros. A outra questão é o estilo de vida. Você está feliz com o seu padrão de vida atual? Você gostaria de aumentar ou reduzir esse padrão de vida na aposentadoria? Algumas pessoas podem querer viajar mais, enquanto outros podem optar por um padrão de vida, um estilo de vida mais simples. E as suas preferências pessoais terão um impacto significativo nas suas necessidades financeiras. E quanto antes você ajustar esses custos, melhor vai ser a sua qualidade de vida no futuro. Estime as suas fontes de renda futura. Aposentadoria do INSS. Calcule o valor estimado que você vai receber do INSS. Se você tiver planos de previdência privada pela empresa ou particular, você também pode incluir no cálculo de fonte de renda futura. Outras fontes de renda, como aluguel de imóveis e royalties, também devem ser incluídos na soma desse montante. Agora a gente vai estimar o valor do patrimônio necessário para que você possa viver de renda no futuro. Uma vez que você já definiu seu custo mensal e também projetou uma renda futura proveniente aí do INSS, da previdência privada, do aluguel, você vai subtrair essa renda do custo e o gap vai ser o valor de renda que você vai buscar como meta futura. Com esses números em mãos, a gente vai calcular o montante necessário para que você possa viver de renda. Aqui vamos considerar que você pretende levar o patrimônio inteiro até o final da vida. Em termos de rentabilidade na aposentadoria, a gente vai buscar uma premissa muito conservadora, que é um rendimento em torno de 100% do CDI. A média do CDI nos últimos 20 anos está girando em torno de 10%. Só que para chegar no montante necessário, a gente precisa trazê-lo a valor presente, a valor de hoje.
e para isso a gente precisa descontar a inflação. Considerando uma média histórica de inflação de 5,5% anuais, isso vai dar um retorno real em torno de 4,2% e a gente arredonda para 4% anuais. Então, agora a gente vai fazer o cálculo. Primeiramente, você tem que pegar o valor de sua renda anual. Supondo que você precise de um rendimento mensal de R$ 5.000 para complementar sua renda. Agora você multiplica isso por 12 meses e aí você encontra a sua renda anual, que é de R$ 60.000. Agora você precisa dividir isso pelo retorno real, que é de 4%. Então a gente vai transformar os 4% em casas decimais. Você pega 4, divide por 100 e aí você achou 0,04. Você vai pegar R$ 60.000 e dividir por 0,04. Encontramos o valor de R$ 1,5 milhão. Portanto, você vai precisar de um montante de R$ 1,5 milhão para poder viver de renda, adotando aí uma premissa mais conservadora para retiradas mensais. Então, quanto eu devo investir para alcançar o montante necessário? Antes de responder essa pergunta, a gente vai falar sobre 3 fatores essenciais para o sucesso do planejamento de viver de renda no longo prazo. E esses 3 fatores são aportes constantes, juros compostos e o tempo. A gente vai entender como cada um deles pode fazer uma grande diferença no seu planejamento financeiro. O primeiro deles, aporte constante. Esses aportes são contribuições regulares que você deve fazer nos seus investimentos. Então você tem que pensar neles como um tijolo que você usa para construir uma casa. Quanto mais tijolos você colocar, mais sólida e grande essa casa fica. E no mundo dos investimentos, quanto mais você consegue aportar regularmente, maior será seu patrimônio ao longo do tempo. É o aporte que vai fazer a diferença, não só a rentabilidade. E é importante que você crie o hábito de investir sempre uma parte do seu rendimento mensalmente. Mesmo que seja um valor pequeno, a consistência é o que importa. Bom, agora a gente vai falar sobre juros compostos. E aliás, o que são juros compostos? É simplesmente o processo de você ganhar juros sobre juros. Imagine que você investe R$ 1.000 e ao final de um ano você ganha R$ 100 de juros. No próximo ano você não vai ganhar juros apenas sobre os R$ 1.000 iniciais, mas também sobre os R$ 100 que você ganhou no primeiro ano. Isso vai criando um efeito bola de neve, onde seus investimentos crescem cada vez mais rápido com o passar do tempo. E quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo você vai ter para aproveitar esse efeito. E terceiro, propriamente, é o tempo. O tempo é um dos aliados mais importantes do planejamento financeiro. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seus aportes e seus juros compostos terão para trabalhar ao seu favor. Você pensa no tempo como um ingrediente mágico que potencializa os outros 2 fatores. Mesmo que você comece com pequenos aportes, se você der tempo suficiente, o efeito dos juros compostos pode transformar esses pequenos valores em um grande patrimônio. E dito isso, vamos para o cálculo de quanto você deve investir por mês e por quanto tempo para conseguir viver de renda. E qual o valor que você deve investir mensalmente para atingir o seu objetivo. Para isso, a gente vai usar essa planilha que eu criei aqui e que eu vou compartilhar com vocês depois. Primeiramente, você deve informar o montante necessário. E nesse caso aqui eu vou colocar R$ 1,5 milhão. Em seguida, na parte de valor inicial, você deve informar o quanto você já possui investido. Leve em consideração tudo que você já possui em fundos, ações, renda fixa, previdência privada, mas que sejam destinados exclusivamente para a finalidade de aposentadoria. Nessa conta, você não deve incluir o valor que você vai usar para comprar o seu imóvel, ou uma reserva de emergência, ou para uma viagem, por exemplo. Aqui nesse caso, eu vou mencionar R$ 300.000. O aporte mensal seria aqui R$ 1.500. Para a rentabilidade, eu vou considerar a rentabilidade real nesse caso, ou seja, livre da inflação, e também já descontada do imposto de renda, tá? E vou considerar aqui o rendimento médio, uma carteira de investimentos com perfil mais moderado, ou seja, em torno de 5% ao ano. Trazendo ao mês, descontando o imposto de renda, vai dar em torno de 0,34 ao mês. E aqui chegamos ao valor, né? Nesse caso específico, a pessoa atingiria sua independência financeira em 24 anos, ou seja, se ela tem 35 anos, ela chegaria nisso aos 59. E lembrando, né, no meio do caminho existem muitas coisas que podem acontecer na vida. Um exemplo, você pode ter um aumento de renda e, consequentemente, pode ter um aumento da capacidade de poupança. E, óbvio, quanto maior o valor do aporte médio mensal, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Por exemplo, com R$ 2.000, você chegaria em 21 anos. Se nós subimos para R$ 3.000, isso já sobe para 18 anos. Agora, se você está começando agora, não tem um valor inicial, quer atingir esse objetivo de R$ 1,5 milhão, eu vou colocar aqui um valor inicial 0 e um aporte de R$ 1.500. Você pode ver que para essa finalidade aqui, dificilmente você conseguiria atingir em 35 anos. É muito tempo. Então, o que você teria que fazer aqui? Ou aumentar o seu aporte mensal médio, o que significa em torno de
R$ 2.000 você chegaria em 32 anos, ou também diminuir o valor pretendido. Pode jogar aqui, por exemplo, 1.300.000. Óbvio, a renda final lá na frente vai ser um pouco menor, mas tem que adequar a sua realidade. 1.300.000 você chegaria em 34 anos. Tá? E olha, uma vez que você definiu seu aporte médio mensal, a gente vai debruçar sobre o orçamento que você possui. Verifica, está dentro do esperado? O valor que você consegue poupar é suficiente para o seu objetivo? Se sim, parabéns. Agora é só seguir o planejamento. Mas se não tiver, você vai precisar ajustar o seu estilo de vida e a sua rotina. Lembre-se, não tem uma receita única para enriquecimento, mas todas as opções passam pela necessidade de você ter recursos para investir. E a receita para o sucesso financeiro está sempre em investir parte do que você ganha. Outra coisa, não tem uma fórmula mágica, não tem um caminho curto para obter riqueza. O risco que você acaba pagando é gigantesco e vai fazer você perder tempo nessa corrida e em grande parte das vezes vai te levar para a ruína financeira. O negócio aqui é focar em objetivos realistas, é trilhar uma jornada um pouco mais longa, porém com um futuro bem definido no longo prazo. Para ajustar o orçamento à sua necessidade, em primeiro lugar, você vai precisar ajustar o seu estilo de vida, o que é gastar menos do que ganha. Mais uma vez, a gente vai voltar para o seu orçamento. Coloque nele todos os gastos mensais, inclusive as faturas de cartão de crédito, os extratos de conta corrente, qualquer dinheiro sacado, Pix efetuado. Então, quanto mais detalhado, melhor você vai poder identificar e cortar esses gastos. E analise se o orçamento está de acordo com o seu plano. Você está conseguindo reservar uma parte suficiente da sua renda para atingir os seus objetivos de longo prazo? Se não, você vai precisar reavaliar os seus hábitos de consumo. Elimine os gastos desnecessários e substitua por outros que realmente tragam qualidade de vida. Eu menciono nos vídeos anteriores como organizar sua vida financeira em 7 passos e poupar dinheiro no Brasil. Tem algumas dicas para te ajudar nisso aí. A outra alternativa é você buscar aumentar sua renda. Você pode optar por aumentar sua renda e, consequentemente, a poupança, investindo em você mesmo, investindo na sua capacidade de geração de receita. Faça curso, busque especializações para aumentar sua renda, obter uma promoção no seu trabalho, até mesmo conseguir um emprego melhor. Você também pode buscar uma renda extra com algum hobby, por exemplo, desenvolver novas habilidades, seja para vendas, consultoria, marketing digital e outros serviços. O próximo passo é investir bem e reinvestir os seus retornos. Investir bem é primordial para o sucesso. Não adianta você estar conseguindo poupar, mas você acabar deixando o dinheiro empatado em produtos muito pouco rentáveis, como a poupança, por exemplo. Ou acabar se arriscando demais em apostas que vão só te fazer perder tempo e dinheiro. Fazer day trade, opções binárias, apostas esportivas, colocar o seu patrimônio todo em meme coin. É preciso você ter um plano, um objetivo de rentabilidade para que o seu esforço de poupar seja bem sucedido. E procure reinvestir tudo ou grande parte dos seus rendimentos. Existem investimentos que pagam uma remuneração periódica ou eventual, por exemplo, ações, fundos imobiliários, títulos do tesouro, debêntures, CRAs, os quais eu vou falar nos próximos vídeos. Ao reinvestir, você mantém o seu patrimônio em rota de crescimento constante e exponencial e acelera o caminho para a riqueza. Procure buscar conhecimento, leia livros, assista canais de educação financeira, invista em curso para aprimorar o seu nível de conhecimento financeiro e nunca deixe de contar com a orientação de profissionais especializados. E por último, faça revisões regulares. Procure fazer revisões anuais do seu planejamento ou também quando ocorrerem grandes mudanças na sua vida, que podem impactar esse planejamento. E lembre-se, a vida é cheia de imprevistos. Você pode ter mudança de emprego, novos negócios, casamento, separação, filhos, questões de saúde. As necessidades de patrimônio e rentabilidade, elas podem mudar com o tempo. A economia pode passar por mudanças nas expectativas como taxa de juros, inflação, dólar. Por isso, não basta apenas fazer o planejamento financeiro. É importante você revisar e reajustar periodicamente o plano conforme a necessidade. E por fim, procure seguir o seu plano de longo prazo. Evita ficar mudando demais no meio do caminho. Não pega o dinheiro que você reservou para o futuro para, por exemplo, comprar um imóvel ou entrar em outros negócios. Isso é prioridade para você, porque os aportes mais antigos, eles são aqueles que vão gerar os maiores resultados no futuro. E se você dilapidar o seu patrimônio, o tempo necessário para alcançar esse objetivo vai acabar aumentando. Ou o esforço de poupar vai ser muito maior. Imagina só que você acumulou R$600 mil em 7 anos. Você está há 14 anos de atingir a sua independência financeira. E aí, se no meio do caminho você gastar R$300 mil para se mudar para um imóvel maior, você vai voltar 8 casas para trás. Vai ter que remar tudo de novo. Então, pessoal, a chave para alcançar a riqueza e a liberdade financeira está simplesmente em gastar menos do que ganha, investir bem e reinvestir os retornos. Além, é claro, de contar com uma boa assessoria de investimentos. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares que também querem aprender a viver de renda, ok? Até a próxima!